Pessoal, bom dia. Eu gosto muito da jornada, estou participando desse evento desde 2015, né? Estou gravando também. Eu sou um Big Brother ambulante, tudo que eu faço eu gravo. Bom, eu sou da área da música, eu explico isso porque tem bastante gente que não é da área da música. E a área da música, isso vem sendo questionado, mas ela é dominada por uma mentalidade de música clássica que vem da cultura de conservatório. Mas pesquisas recentes, principalmente o pessoal da etnomusicologia, que é a parte da área da música que se dedica a olhar para outras culturas, tem questionado esse eurocentrismo. Eu falo isso porque a minha pesquisa está vinculada a um gênero que está sempre à margem, não só à margem social, mas à margem dos estudos musicológicos, né? Mesmo quando a etnomusicologia se propõe a falar de fenômenos como, por exemplo, a música folclórica, o samba, são sempre manifestações antigas. E o que eu quero trazer, a minha pesquisa é essa, tenho trabalhado com análise do funk, né? Eu terminei o mestrado aqui pesquisando o debate musicológico, seja nas redes sociais ou na academia, sobre a legitimidade do funk. Por que as pessoas no senso comum se sentem tão autorizadas em falar mal desse gênero, e intelectuais também que aparecem na mídia falam mal desse gênero. O funk tem diversos subgêneros e eu concentro a minha atenção no funk que é chamado por algumas pessoas de funk ousadia ou funk sensual, que fala da sexualidade, né? Mas a palavra que os MCs e DJs usam para se referir a essa música é funk putaria. Então a gente tem que usar os termos que a comunidade que faz aquilo usa. E aí, assim, por que eu pesquiso o funk, esse funk chamado de putaria? Porque na expressão que o pessoal que vive o funk, na expressão dessas pessoas fazendo pesquisa de campo, eles falam assim, é o funk que toca. Tem vários outros gêneros, como por exemplo o funk consciente, que vai passar uma mensagem para os jovens do tipo não use drogas, ou fala de superação na vida. Mas esse funk putaria é aquilo que toca nos fluxos, nos bailes de rua, em festas. E como ele é muito tocado, muito se produz. E pelo fato de muito se produzir, existe uma experimentação, uma busca por novidade. Isso já contraria na verdade muito, aquele discurso adorniano de que há uma padronização em manifestações de massa, uma estandartização. No fundo, o que a gente percebe é que como se produz muita coisa, há vários MCs e a produção do funk é rápida, há uma busca por novidade, por ter algum destaque, até para obedecer à lógica do mercado, né? De você fazer alguma coisa diferente. Claro que é diferente dentro de uma certa matriz. Então, nesse sentido, o Adorno tem um pouquinho só de razão. Então, é para vocês entenderem o funk que eu vou analisar. Aliás, o nome do artigo é esse, Estruturas e Sonoridade Afro-Latentes no Funk, para vocês entenderem o funk que eu analiso aqui, porque é um funk bem experimental e que tem uma semelhança com a música do Oeste Africano. Eu vou mostrar para vocês o funk. Perguntei motel, ela disse agora, história real. Esse clipe do MC Brizola foi lançado no dia 8 de novembro de 2017 no canal GR6, que é um dos principais canais de divulgação de videoclipe de funk. Antes era o Condzilla e a GR6 já ultrapassou o Condzilla. O que me chamou a atenção nesse funk foi o grave, né? Vocês perceberam o grave. Isso eu associei com a música do Oeste Africano, porque na música do Oeste Africano, não de toda a África, mas dessa cultura iorubá, o que acontece é uma música voltada para a percussão. E são os tambores graves que fazem o solo. Os instrumentos agudos ficam numa repetição de ritmos, o que a gente chama de ostinato rítmico. A relação de semelhança que há no ritmo do funk amiga que é amiga com a música percussiva iorubá do oeste africano nos mostra que o funk possui traços afro no seu ritmo. E é o que acontece aqui, o ritmo do funk, ele fica, eu transcrevi, eu coloquei na partitura, o ritmo do funk, ele fica como uma espécie de base. E essas síncopes também, que são presentes no samba em diversas manifestações brasileiras, que é essa célula tum 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 que a gente ouve no grave, funcionam como uma espécie de solo. E é interessante, eu estou fazendo uma disciplina lá na USP com o professor Alberto Iqueda, que ele foi professor aqui na área de etnomusicologia,
E ele faz uma interpretação, por que nessa música do oeste africano os tambores graves fazem o solo. Nessa interpretação dele, ele me contou que nunca escreveu, é uma interpretação mais livre. O que ele diz é que isso tem a ver com a gerontocracia. O que é isso? A sabedoria dos mais velhos, os mais velhos que falam, e os mais velhos aí numa associação, frequências graves como uma representação da sonoridade dos mais velhos. Nessas culturas de transmissão oral, os mais velhos são os detentores da sabedoria e isso se manifesta musicalmente. Deu para entender? Acho que tudo bem? Beleza. Ok. Outra coisa que eu não comentei, mas em relação ao grave, a esse tambor grave soando que remonta à gerontocracia, a sabedoria dos mais velhos, também no campo da música erudita, nas Paixões de Bach, as Paixões são uma ópera sacra, que vai falar da paixão de Cristo. Jesus Cristo aparece como um baixo, né? Como a voz masculina grave. Novamente temos a ideia de uma autoridade representada pelos sons graves. Existe uma tese, eu vou citar aqui mais para frente, do professor Marcos Lacerda, da USP, que ele fala da música brasileira que influenciou os escravos do Benin e da Nigéria nesses países, porque escravos brasileiros voltaram para a África. E aí tem toda uma questão de influência brasileira nessas regiões. Embora o termo escravo esteja consagrado, atualmente se usa o termo escravizado, pois dá uma ideia fiel da situação de pessoas que foram tornadas escravas e que, portanto, não são e nunca foram, por natureza, escravas. A discussão dos termos atuais para os escravizados está em um livro recente e bem popular, Escravidão, de Laurentino Gomes. Existe esse Glockenspiel aqui. Eu não sei se... o funk também é preciso levar em conta que ele é um gênero de música eletrônica. Então, talvez seja um pouco inadequado usar esse nome, porque o Glockenspiel é um metalofone, é um instrumento real, e provavelmente no computador o cara só tocou isso e colocou o timbre do Glockenspiel, como ele poderia ter colocado o timbre de berimbau ou qualquer outra coisa. E o que me chamou a atenção é esse pedal. Aqui a gente está num centro tonal de Ré menor, eu não coloquei armadura, mas enfim, tem um Ré menor, e isso, além dessa linha do Glockenspiel funcionar como um pedal, dentro da própria linha do Glockenspiel tem um pedal da nota Ré, que fica se repetindo o tempo todo. Aqui eu faço uma análise. Nota porque nesse trecho, ele usa o envelope invertido, né? Eu até peguei aqui, ó. Ele inverte o envelope e aqui também tem um retrógrado. Então ele faz concretamente algo que já está na estrutura dessa melodia do Glockenspiel. A palavra axial se refere a eixo, neste caso é um ponto a partir do qual as imagens ou notas musicais se espelham, como num lago que reflete as imagens de uma montanha. A nota musical axial a que eu me referi é uma nota central, na qual o que vem antes e o que vem depois é igual. Aliás, a palavra axial tem origem no nome da letra X, e vocês já perceberam que a letra X é uma imagem axial? Basta traçar uma reta e veremos 2 vezes um espelho do outro. Ouvindo isso durante um tempo e transcrevendo, parecia que eu estava ouvindo aquele programa da Cíntia Guzmão, sabe, da Rádio Cultura, Mapa Mundi. Porque você fala, nossa, tem um Glockenspiel, aí tem um derbaque, que é um tambor, aí tem um bumbo, aí você fala, meu Deus, esse negócio é muito louco. Contrariando, né? Eu analisei muitos discursos dos que circulam no senso comum, e falo, o funk tem a mesma batida, tem uma mesma matriz, mas não é a mesma batida, cada funk vai ter a sua variação. E existe também, pensando nas frequências grave e agudo, existe um buraco na tessitura, porque o Glockenspiel está no agudo, e você tem um gravão, e a voz do MC Brizola, também é grave, fica um buraco, assim, não tem meio termo, é extremos. Que a gente pode até fazer uma interpretação semiótica da coisa, o que significa esses extremos aí. E as frequências graves têm a ver também com
o contexto em que isso é ouvido, né? No contexto dos bailes de rua, em que aquilo vai ser colocado num carro de som e aquelas frequências graves fazem todo sentido naquele contexto. Talvez por isso também um buraco na tessitura. Então tem a ver, a construção da música tem a ver com o lugar da escuta, onde aquilo vai ser ouvido. A gente esbarra também numa análise dessas novas formas de se relacionar, o que ele fala, né? No fundo ele está dando uma de safadinho, porque ele está querendo transar com duas, está falando, não, é normal, traz sua amiga aí, porque amiga que é amiga compartilha o boy com a outra. Isso tem a ver com Bauman também, né, da modernidade líquida, essas novas formas de se relacionar. Claro que ele está fazendo isso numa ironia de propósito, dá para ver. Se a gente analisar a maneira como ele canta, o que se fala muito nas redes sociais sobre o MC Brizola, no caso, é nossa, que voz de bandido. Quer dizer, essa construção sonora do imaginário do bandido. Porque, obviamente, a pessoa que é bandido tem compromissos com a vida do crime. Não dá pra você sair fazendo show cantando, você tem que estar lá fazendo a sua função. Mas, de fato, há um vínculo, né, com a criminalidade, principalmente no funk proibidão. Proibidão é um gênero que fala do crime, né? Analisando a estrutura, que a gente vê como o pensamento da comunidade que faz o funk se manifesta musicalmente. Uma pergunta que eu fiz na epígrafe do artigo é assim: será que a gente realmente escuta o funk? Será que essa proximidade, porque basta você viver no Brasil, mesmo que você não escute, vai passar um carro, você vai tomar contato com o funk, queira você ou não. E será que essa proximidade, ao invés de abrir os nossos olhos, ela não cega? Será que a gente realmente escuta? Então, a Marisa Fonterrada fala no livro Ouvido Pensante, abrindo, né, o ouvido pensante é do Murray Schafer, mas ela fala que o Murray Schafer abriu as portas, abriu nossa escuta para sons tão arraigados, tão enraizados ao nosso dia a dia, que já não são mais percebidos. Eu acho que estudar o funk, para mim, tem essa importância também. Estudar o funk é dar consciência e ouvir e dar sentido às relações sonoras que estão ali presentes no gênero. Quanto à repetição, eu uso o trabalho de uma pesquisadora de psicologia da música, a Diana Deutsch. Vamos olhar um pouquinho para a letra. Essa repetição, amiga que é amiga... Oi, obrigado. Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra. Isso parece aquele mantra, né? Aquele mantra de autoajuda. Olhe no espelho, diga que você é maravilhoso e você vai acreditar nisso. Cumpre essa função também, do cara falar para amiga que a amiga compartilha o boy com a outra, no sentido da persuasão. Isso no sentido da palavra. Agora, musicalmente, sonoramente, a repetição para Diana Deutsch tem uma importância. O fato de você repetir, simplesmente repetir uma frase ou ficar repetindo uma palavra, transforma, na pesquisa dela, num objeto musical. E você começa a ver até o perfil melódico dessa frase que é repetida. Então ela tem um trabalho com sons paradoxais e dentre as diversas ilusões, existe, por exemplo, ilusão de ótica, né? Existem as ilusões da escuta também. Dentro dessas categorias, ela fala desse efeito fala-música. O fato de você ficar repetindo uma coisa transforma aquilo num objeto musical. A periodicidade. Quanto à transcrição, existe um livro de análise musical, acho que é Nicholas Cook, que ele fala que só o fato de você transcrever uma música já é uma forma de análise. Claro que a gente poderia pensar nessa forma europeia de transcrever, nos problemas que isso envolve. Não basta transcrever para analisar a música, mas a transcrição, a escrita musical permite ao analista a visualização dos eventos que ocorrem na música, sejam tais eventos sucessivos ou simultâneos. O fato de alguém não cantar no sentido tradicional, afinar a nota, isso não é um demérito algum. Porque quem tem experiência em estúdio sabe que para você gravar uma frase falada, você tem que cuidar, na hora que você está falando,
para ter uma manutenção do timbre, uma homogeneidade. Ou seja, não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento ligar o microfone e sair rimando. É preciso ter uma série de cuidados na emissão vocal, mais ou menos como os narradores e dubladores o fazem. Não cantar de forma melódica não significa que a música seja fácil. A vida é uma surpresa. Talvez o funk tenha mais uma importância no timbre do que na organização das alturas. E algo que a gente pode relacionar também com o paradigma da música do oeste africano, como eu estou trazendo. Esse funk, ele pertence àqueles funks que só a galera que vive o funk conhece, não é um funk mainstream. E o Brizola é um cara que vive muito bem, faz muito show. E teve 8 milhões de acessos, é um funk bem experimental e lado B, mas teve 8 milhões de acessos no YouTube. Eu tomei contato com esse funk porque umas crianças estavam ouvindo, os vizinhos meus. E aí a gente esbarra naquela questão. Mas moralista. Talvez aqui não tenham pessoas moralistas, né? Estamos no Instituto de Artes da Unesp. Mas entra naquela questão, mas a criança está ouvindo um som desse. Eu conversei com a antropóloga Adriana Facina, ela tem um artigo sobre isso. Quem tiver interessado nessa questão de crianças ouvindo esse tipo de repertório, acho que a melhor resposta vai estar no trabalho dela. É preciso, antes de criticar, entender o contexto, entender o fenômeno, por que as crianças estão ouvindo, o que é o contexto de vida dessas pessoas. E também, às vezes, a crítica feminista também passa um pouco desapercebida dessas questões, né? O Brizola também tem uma música que foi lançada, acho que quase no Dia Internacional da Mulher, que ele fala: toda mulher tem que ser uma puta. Toda mulher tem que ser uma puta, 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 puta. Toda mulher tem que ser uma puta, 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 puta. Toda mulher... A gente é muito tentado a já criticar isso, sem entender o contexto de vida, sem entender para qual público ele está dialogando. E às vezes só o fato de você criticar já diz tudo, já diz a classe social, o lugar de que você veio. Claro também que tem que fazer uma crítica, mas é preciso entender o lugar dessas pessoas. Vamos a alguns esclarecimentos. Não me oponho de modo algum aos ideais feministas, muito pelo contrário. As ideias feministas são absolutamente necessárias e importantes. Contudo, a crítica feita às letras de funk por parte de alguns setores associados ao feminismo muitas vezes ignora o contexto social e reproduz a dinâmica opressiva que cala a dinâmica já vivida por muitos funkeiros. Ou seja, podemos e devemos fazer uma crítica ao funk, mas sem ignorar o contexto em que ele é criado. Basicamente é isso, gente. Obrigado, não quero me alongar. Valeu! Eu tô me sentindo meio Faustão segurando essa fichinha aqui, mas